presos nessas últimas horas, tá? Eu posso dizer assim para vocês, tá? O que eu consegui já de informação através da Polícia Civil, através dos policiais que fizeram a prisão agora há pouco de pai e filho, tá? O pai e filho foram presos na zona rural de Rio das Pedras, em São Paulo. O outro filho também, que participou desse crime, foi preso em Santa Bárbara do Oeste, também em São Paulo. O quarto envolvido nesse crime já teria sido preso anteriormente por um outro crime e teve a sua prisão, foi efetuado aí a sua prisão no próprio sistema prisional, tá? No momento da prisão, o pai e filho tentaram empreender fuga pela mata, mas a polícia usou um drone termal que conseguiu verificar que eles estavam tentando fugir e prender, então, o seu Antônio Buscariolo e o Paulo Ricardo Buscariolo. Então, desde o início, tá assim a nota da Polícia Civil, tá? Desde a identificação dos suspeitos pela Polícia Civil do Estado do Paraná, permaneceu empenhada em sua localização e empregou todos os recursos disponíveis por parte da Segurança Pública do Estado, tá? A polícia também falou que o momento exato tinha que ser esse da prisão, com feito o levantamento, com a identificação de todo mundo, que não teria como eles fugirem. E no momento aí dessa ação em Rio das Pedras, pai e filho tentaram empreender fuga, mas foram capturados em meio à mata. Até eu consegui uma imagem, mas eu acho que não deu tempo, está chegando tudo agora. O pai e filho tentaram fugir pela mata, mas não conseguiram. Então vai ter uma entrevista coletiva ainda, tá? O delegado-chefe aí que comandou toda essa ação, ele vai dar uma entrevista coletiva, mas a gente pode dizer assim, pai e filho, caso Icaraíma, 1 ano após a morte de 4 pessoas que foram fazer uma cobrança de uma dívida, chegaram lá, foram emboscados, foram ali crivados de balas pela família Buscariolo. Depois disso, o carro foi enterrado num bunker com os corpos. As famílias das 4 vítimas pedindo a todo momento por justiça. A polícia localizou os corpos, localizou o carro, mas as famílias pediu o quê? A prisão dos envolvidos. E esses suspeitos, então, pode dizer assim, 1 ano após esses 4 homicídios, né? Quádruplo homicídio, a Polícia Civil deu a resposta e conseguiu prender. Então, durante o jornalismo da Band, não perca, a gente vai ter atualização, a gente vai ter essa entrevista coletiva, mas a gente pode dizer assim, para as famílias que perderam esses 4 que você vê na tela do Bora, é um alívio, sabendo que agora quem cometeu esse crime, segundo a Polícia Civil, tá? Foram investigados, foram colocados aí nesse caso, estão atrás das grades. Então, provavelmente, a família Buscariolo deve vir para o Paraná, vão ser ouvidos agora oficialmente pela polícia e dizer como foi todo esse caso aí, o que ocorreu de fato no momento dessa cobrança naquela chácara que acabou com esses 4 aí mortos. Você vê, né, uma cobrança, cobrar dívida dessa forma. Vieram de outro estado, vieram de São Paulo para cá para fazer essa cobrança. Diz que era 250 mil, era uma terra. Até quem era o dono dessa dívida falou, não, vamos perdoar tudo, devolve aí os 4. Eles queriam resolver e acabou de uma forma trágica. Aí, ó, família Buscariolo atrás das grades, esses 4 aí deixando filho, deixando mãe, deixando esposas, por conta de serem cobradores de conta. Mas ó, aqui no Paraná, com certeza a resposta veio com a prisão dos envolvidos. Né? Mais de um pouquinho mais de um ano. Um pouquinho mais de um ano, completou 1 ano agora há pouco, eles foram presos, né? E também os envolvimentos de outros filhos, como o Carlos Eduardo Buscariolo, né? Que também está preso. E nós vamos fazer aqui ou trazer um relato para atualizar vocês, refrescar a memória e nós poder estar agradecendo a Justiça do Estado, né, que pôde estar colocando esses assassinos na cadeia e esperamos que eles paguem. É óbvio que a justiça brasileira hoje, nós não podemos confiar tanto que vão pagar por esses erros cometidos, mas nós podemos pelo menos torcer que isso venha a acontecer. Eu vou trazer um pequeno relato aqui para vocês e eu quero que vocês relembrem junto conosco, tá certo?
O caso Icaraíma, dos desaparecimentos até as prisões. Tudo começou no dia 5 de agosto de 2025, quando 4 amigos ou 4 homens desapareceram em Icaraíma, no nordeste do Paraná. Alencar Gonçalves, que era o morador da região, e, junto com ele, os paulistas, Diego Henrique, né, Rafael Juliano e também o Robisley, que foram contratados, né, pelo Alencar e terminaram caindo em uma grande emboscada. 3 desses amigos haviam saído de São José do Rio Preto, lá em São Paulo, para participar de uma cobrança relacionada a uma dívida envolvendo uma propriedade rural que vocês conhecem bem a história, né? E estão vendo aí na telinha agora. Segundo as investigações que foram já divulgadas, o valor discutido girava em torno de 255 mil. Os três cobradores que foram contratados por Alencar foram até uma propriedade rural ligada à família Buscariolo, e no dia 5 de agosto, depois de uma reunião, eles formaram uma reunião primeiro, conversaram com o Antônio Buscariolo, conversaram também com o Paulo, né? E depois dessa reunião, eles afirmaram um novo encontro, só que nesse encontro, os 4 amigos desapareceram. Os telefones de cada um deles deixaram de obter sinais, né? Não houve mais contato com ninguém da família. Então, esse foi o primeiro grande sinal de que alguma coisa de muito grave havia acontecido. Os caras saem para fazer essa cobrança, porque eles eram cobradores profissionais, e aí, depois que eles se encontram com o Antônio Buscariolo e com o Paulo Ricardo Buscariolo, eles conversam naquela reunião, eles marcam um novo encontro. Provavelmente o Antônio e o Paulo teriam dito realmente que nesse encontro estariam quitando essa dívida ou negociando a forma de quitar, e os 4 amigos desaparecem. Foi aí, né, que começa a se formar uma grande suspeita. A investigação passou, né, a concentrar a atenção em quem? É óbvio, em Antônio Buscariolo e o seu filho Paulo Ricardo Buscariolo. Por quê? Porque foram eles que se encontraram para uma suposta negociação com os 4 amigos. Então, a investigação passou a concentrar a atenção em Antônio Buscariolo e o Paulo Ricardo também, né, Buscariolo, que estavam ligados à propriedade onde teria ocorrido esse encontro. Segundo as informações divulgadas pela imprensa, pai e filho chegaram a ser levados para prestar esclarecimentos sobre a questão de um suposto envolvimento dos 4 amigos. Suposto na época, né? Porque agora todo mundo já sabe que eles são os culpados. Mas, posteriormente, foram liberados. A polícia liberou eles depois do depoimento. Coisa que não deveria ter acontecido. E o que acontece? Depois disso, eles, desaparecem de Icaraíma juntamente com toda a família.
Não desapareceu tão somente o Antônio e o Paulo. Desapareceu eles e toda a família, né? Porém, a partir daí, a justiça ela acabou decretando medidas de prisão contra os dois, que passaram a ser considerados foragidos. É óbvio, a partir do momento que eles dão depoimento e foge, desaparece, deixando tudo para trás e levando toda a família, aí a polícia já começa, né, a trabalhar de uma forma em que eles já estavam sendo considerados foragidos. Então, a partir daquele momento, começou uma verdadeira caçada. Mas ninguém sabia, ou quase ninguém sabia, aonde estava, qual seria o paradeiro de Paulo e do seu pai Antônio. 44 dias de buscas. Durante semanas, policiais fizeram busca por pistas, veículos, propriedades rurais e possíveis locais aonde as vítimas poderiam estar. Porque o Antônio estava desaparecido, o Paulo estava desaparecido, família toda desaparecida, e não estava também encontrando nenhum dos quatro amigos. Nenhum dos quatro amigos. Então, o que acontece? O caso permaneceu inicialmente como um desaparecimento, mas a investigação foi ganhando e ganhando e ganhando, né, características cada vez mais graves. A polícia com os olhos fitados na família Buscariolo e a polícia também procurando encontrar os amigos que estavam desaparecidos. Infelizmente, né, um final muito, muito triste, porque no dia 19 de setembro de 2025, aproximadamente 44 dias depois do desaparecimento, infelizmente, né, foram encontrados quatro corpos. Aonde ele vai? Vocês acompanharam o caso. Quem não acompanhou está vendo aí na tela, né? Encontraram os 4 corpos em uma área rural de Icaraíma. E a Polícia Civil, posteriormente, confirmou que eram as 4 pessoas que estavam desaparecidas, né? Enfim, esse foi um dos momentos mais importantes das investigações, porque encontraram os corpos dos 4 amigos enterrados em um bunker, o carro também, o carro dos amigos, né? Esse aí que você está vendo aí na tela, também foi encontrado. E a confirmação das identidades foram feitas por meio de, ou seja, comparação das impressões digitais. A Polícia Civil informou oficialmente que os 4 corpos encontrados com dentro daqueles bunker ou, sei lá, acredito que no momento foi difícil trazer as informações, mas que foi confirmada que realmente seria dos 4 amigos, né, que estavam desaparecidos. A partir daí, aquilo que começou como um caso de desaparecimento passou a ser tratado como um quadruplo homicídio. E aí, a questão é que as coisas começaram a aumentar, começaram as especulações e até mesmo as certezas de que os buscariolos eram verdadeiramente culpados da morte dos 4 amigos que teriam sido encontrados enterrados. Agora vem a pergunta:
Mas por que o caso demorou tanto, Alivan? Essa é uma das perguntas que muita gente está fazendo agora. Por que esse caso demorou tanto? O caso ele não acabou com a descoberta dos quatro amigos. Ele não acabou ali, né? Porque a partir dali começou as investigações. A gente até pensou que ia ficar por isso mesmo, mas com uma grande advogada que estava no caso, que está no caso, né? E também as viúvas que não desistiram e chegaram a dizer que eles iriam sim pagar, né? Tintim por tintim, ou seja, detalhe por detalhe, tudo que fizeram contra os esposos dela. Então, agora estamos vendo a família Buscariolo sendo presa, né? E a justiça começando a ser feita. As investigações, elas permaneceram sob sigilo, né? Não somente 1 ou 2 ou 3 dias. Durante boa parte desse período, foi mantida em sigilo. Em março de 2026, né? Por exemplo, a Polícia Civil ainda realizava diligência para localizar Antônio e Paulo Buscariolo. Uma operação chegou a ser realizada no interior de São Paulo, depois de outras e outras informações de que os dois poderiam estar escondidos em determinada região. Mas eles não foram encontrados. Inclusive, mostraram fotos de que eles poderiam estar no pesqueiro e coisa e tal, mas não foram encontrados. Em março, a advogada que representa as famílias das vítimas, né, afirmou que depois de meses havia conseguido um acesso a informações do processo que, na realidade, avaliava. Gente, eu estou imaginando aqui como essas pessoas elas são muito poderosas. Já pensou se essa advogada, se ela desiste, a advogada, se não me falha a memória, é a doutora Rosiane, né? Eu vou só confirmar aqui, mas me parece que é a doutora Rosiane. Como eu dizia que em março, a advogada que representava as famílias das vítimas afirmou que depois de meses havia conseguido acesso às informações de processo e avaliava que as investigações estavam avançando. E isso mostra uma coisa importante. O que, Livan? O fato de não haver prisão durante meses não significa que as investigações, né, necessariamente estivessem paradas. São sigilos que a gente às vezes se incomoda, que a gente às vezes não quer aceitar, né? Mas havia sim diligências, análises, né, de informações e tentativa de localização do suspeito. Isso aí a gente pode acreditar que havia. Só que havia sim, porque tinha alguém batendo na tecla, tinha alguém pressionando, tinha alguém cobrando, tinha alguém buscando, mas se não, nada disso teria acontecido, né? Agora, 9, 10 meses e nada de prisão, ou das prisões. O tempo foi passando, passando, passando. Em fevereiro de 2026, o caso completava 6 meses sem que os principais suspeitos estivessem presos. Imagina, 9, 10 e nada de prisões. 9, 10 meses e nada de prisões. O tempo foi passando. E
de uma certa forma, muitas pessoas imaginando, não vai dar em nada, vai ficar por isso mesmo. Mas a doutora Rosiane, a Meire, que é uma das viúvas, e as outras demais, né, não desistiram. E até mesmo nós aqui também não desistimos, porque nós queríamos ver um final, né, a justiça sendo feita. Mas que você pode prestar atenção que no mês de maio, uma reportagem apontava que o caso já tinha chegado a 9 meses e continuava sem as principais prisões, que era do Paulo e do Antônio, que eram os dois que tinham negociado ou tinham se encontrado para uma suposta negociação e teria depois desaparecido. A investigação havia levantado informações sobre áreas utilizadas para ocultação e estruturas subterrâneas. Gente, com isso foram aumentando a complexidade do caso. E a gente ficava imaginando, será que realmente vai ter um final que a gente espera? Mas escute, no mês de junho, completavam-se quanto tempo? 10 meses desde o crime. E os principais investigados continuavam foragidos. Já no mês de julho, surgiu uma nova informação. Qual foi? Vocês lembram, né? Foi uma informação que teria indicado que os dois estavam escondidos em uma região do interior de São Paulo, próximo a Campinas. Essa informação, entretanto, deve ser tratada como um relato de informação, não como prova de que eles realmente estivessem naquele local e naquele momento. Só que aí o tempo vai passando, a advogada insistindo, persistindo, não desistindo, as viúvas também com sede de justiça, e aí então veio a virada. Depois de aproximadamente um ano de fuga, a Polícia Civil do Paraná conseguiu localizar os dois. Pois é. O tempo passa, o tempo voa, mas a justiça chega. A conta chega. Pois é. Na madrugada, né, da manhã do dia 18 agora de agosto de 2026, nós estamos hoje dia 20, está com 2 dias. Dia 18 agora de agosto, Antônio Buscariolo e Paulo Ricardo Costa Buscariolo foram encontrados em um sítio na zona rural do Rio das Pedras, interior de São Paulo. Pois é. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem da prisão. É a imagem da prisão. Tanto do Paulo, o filho, quanto do Antônio. Segundo as informações, né, que foram divulgadas, quando os policiais chegaram ao local, pai e filho tentaram fugir pela mata. Mas a polícia já foi muito bem preparada, né? E por isso que a tentativa não funcionou. A polícia foi muito bem preparada. A polícia já estavam ali já cercaram tudo ali, né? Cercaram tudo. Estavam com drones, né? Enfim, uma preparação que jamais poderia falhar. O Paulo, segundo as informações, tentou se esconder dentro de um chiqueiro de porcos, mas mesmo assim a polícia conseguiu, né? Os dois foram localizados e presos. E não foi só os dois. A operação também resultou na prisão de Carlos Henrique Buscariolo,
outro familiar localizado em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Pois é. A polícia, nos últimos dias, principalmente agora, né, no dia 18 de agosto, fez realmente um trabalho impecável. Os dois foram localizados e presos. Não tão somente os dois, mas o outro também, que estava lá em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, também foi preso. E, além disso, o outro integrante também da família já estava preso, né? Que tinha sido preso anteriormente por outro crime, não por este, mas por outro, que também, né, aparece relacionado às investigações do caso. Ou seja, pode não ter sido preso por causa desse acontecido, mas que provavelmente seja um dos envolvidos também, ou quem sabe, né, o principal. Portanto, a operação, né, representou uma grande mudança neste cenário. Durante praticamente um ano, gente, 365 dias, a pergunta era: onde estão o Antônio e o Paulo? Graças a Deus, agora essa pergunta ela foi respondida. Estou respondendo aqui para você que estava perguntando: aonde está o Antônio e o Paulo? E eu agora respondo para você. Agora essa pergunta pode ser respondida. Eles foram encontrados e estão presos. Quanto tempo passou? Eu quero até dizer o seguinte: pode ser que não importe o tempo que passou, ou até mesmo importa, porque o sofrimento da família, o sofrimento daqueles que querem justiça, vai aumentando. E às vezes vai até chegando a um momento de você achar que não vai ter solução, que não vai ter justiça. Mas, se considerarmos do dia 5 de agosto de 2025, data em que as vítimas foram vistas com vida, né? Naquela padaria. E a última vez, até o dia 18 de agosto agora, de 2026, quando pai e filho foram presos, ou seja, passaram-se aproximadamente 1 ano e 13 dias. 1 ano e 13 dias de angústia, de expectativa, sede de justiça, muitas das vezes desânimo, outras das vezes confiança, fé, esperança, porque a Meuri disse mesmo, ela falou, disse, nós não vamos desistir até que a justiça seja feita. Eu vou pedir recursos aonde eu puder, mas eu vou fazer. 1 ano e 13 dias, ou seja, 378 dias, desde que o desaparecimento até a prisão dos principais suspeitos. Já entre o desaparecimento, a localização dos corpos, passaram-se 44 dias, conforme informou oficialmente o governo do Paraná. Isso. Mas essa diferença é muito importante. 44 dias, localização dos corpos, 378 dias, a prisão de Antônio e Paulo. Aí você deve se perguntar, mas Elivan, e agora? Nós estamos diante de uma justiça brasileira e a gente já conhece um pouco da justiça brasileira, como é que ela é. O que acontece agora, Elivan? Agora começa uma etapa assim, algo extremamente importante. Por que, Elivan? Porque a prisão não significa que o processo terminou. Ou seja, pelo contrário, não quer dizer que o processo terminou, mas agora a justiça e as investigações terão condições de avançar sobre pontos
que estavam muito mais difíceis enquanto os suspeitos permaneciam foragidos. Agora, as investigações terão condições de avançar muito, 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 muito. Porque os presos serão submetidos a procedimento da justiça, eles ficarão à disposição da justiça e terão direito à defesa, né? É importante lembrar, ser preso e ser investigado não significa que já está uma condenação definitiva. Tudo isso é bom a gente ficar, né, sabendo. A responsabilidade criminal será determinada pelo processo judicial. Olha só, a polícia poderá interrogá-los e nessas interrogações muitas coisas podem mudar ou ficarem pior para ele, que é o que eu acredito que vai acontecer. Porque o que mais interessa, gente, o que mais interessa nessas investigações é saber o que verdadeiramente aconteceu naquele dia 5 de agosto de 2025, quem estava presente, como ocorreu, né, as mortes das quatro vítimas, qual teria sido a motivação, quem verdadeiramente participou, quem transportou os corpos, quem ajudou na ocultação. Bom, e essas perguntas podem ser fundamentais. Outra coisa, a polícia poderá confrontar versões com as provas, mesmo que o suspeito negue qualquer participação. A investigação já possui um conjunto de elementos reunidos ao longo desses anos, digamos assim, ao longo desses anos. Agora, os investigadores poderão, né, contratar eventuais depoimentos com perícias, ou seja, poderão confrontar eventuais depoimentos com perícias, localização dos corpos, veículos, celulares, movimentações, testemunhos e informações obtidas durante a busca. Então, os demais elementos que estejam também no inquérito podem ajudar para que o juiz bata o martelo e possa estar realmente fazendo a justiça acontecer. E a defesa, Livan? Bom, a defesa também terá espaço, gente. E eu quero dizer para você que esse é um dos pontos mais importantes também, né? Esse é um dos pontos importantes para uma reportagem responsável, para que nós possamos chegarmos aqui e trazer para vocês tudo aquilo que realmente aconteceu e que está acontecendo e que vai acontecer. Ou seja, a defesa do suspeito negam, né, o envolvimento e questionam elementos da acusação. Portanto, qualquer narrativa sobre autoria deve ser apresentada como suspeita. Porque as investigações ainda estão acontecendo. Estão presos? Estão. A probabilidade é 99,9% de que eles são realmente culpados e premeditados, tudo, sim. Mas a investigação, até que haja decisão judicial, ela precisa ser cuidada, ou seja, tratada com muito cuidado. E o que é que ainda precisa ser descoberto, Livan, em relação a isso? Bom, na minha avaliação, essa é a parte mais importante para você, nós que estamos acompanhando esse caso, poder estar falando sobre esse assunto aqui no nosso canal. Qual? O caso Icaraíma não terminou com as prisões. Lembre-se, o caso Icaraíma
não acabou aí ainda com as prisões dos três, na realidade, e ainda um outro suspeito. Agora começa a fase de descobrir toda a dinâmica do crime. Tem muitas águas a rolar, tem muitas coisas ainda a acontecer. A grande questão não é mais somente quem são os suspeitos. Agora a polícia já chegou aos principais, investigados, que são o Paulo e Antônio, e as perguntas agora essas, ou seja, são como as 4 vítimas foram desvividas? Qual foi a verdadeira motivação? Quem participou diretamente? Quem ajudou depois? Como os corpos foram transportados, e levados, enterrados? Quem forneceu apoio para a fuga? Para onde os suspeitos foram durante todo esse período que estavam escondidos? Quem os ajudou a permanecer escondido por aproximadamente 1 ano, ou mais de 1 ano? E talvez a pergunta mais importante, o que o Antônio e Paulo vão revelar agora, já que estão presos? É justamente isso que pode fazer o caso entrar em uma nova fase. Então, nós vamos estarmos acompanhando, esse caso, vamos estarmos trazendo para vocês todas as informações possíveis que a gente pode encontrar, E, enfim, eu quero que vocês acompanhem o nosso canal, vamos estarmos atualizando vocês sempre que pudermos aqui, e vocês vão estar por dentro de tudo que está acontecendo no caso Icaraíma. Forte abraço, Deus abençoe, obrigado por estar conosco até agora, e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir. Um abraço, gente, e até lá. Presos nessas últimas horas, tá? Eu posso dizer assim para vocês, tá? O que eu consegui já de informação através da Polícia Civil, através dos policiais que fizeram a prisão agora há pouco de pai e filho, tá? O pai e filho foram presos na zona rural de Rio das Pedras, em São Paulo. O outro filho, também, que participou desse crime, foi preso em Santa Bárbara do Oeste, também em São Paulo. O quarto envolvido nesse crime já teria sido preso anteriormente por um outro crime e teve a sua prisão, foi efetuada aí a sua prisão no próprio sistema prisional, tá? No momento da prisão, o pai e filho tentaram empreender fuga pela mata, mas a polícia usou um drone termal que conseguiu verificar que eles estavam tentando fugir e prender, então, o seu Antônio Buscariolo e o Paulo Ricardo Buscariolo. Então, desde o início, tá assim a nota da Polícia Civil, tá? Desde a identificação dos suspeitos pela Polícia Civil do Estado do Paraná, permaneceu empenhada em sua localização e empregou todos os recursos disponíveis por parte da Segurança Pública do Estado, tá? A polícia também falou que o momento exato tinha que ser esse da prisão, com feito o levantamento, com a identificação de todo mundo, que não teria como eles fugirem. E no momento aí dessa ação em Rio das Pedras, pai e filho tentaram empreender fuga, mas foram capturados em meio à mata. Até eu consegui uma imagem, mas eu acho que não deu tempo, está chegando tudo agora. O pai e filho tentaram fugir pela mata, mas não conseguiram. Então vai ter uma entrevista coletiva ainda, tá? O delegado-chefe aí que comandou toda essa ação, ele vai dar uma entrevista coletiva, mas a gente pode dizer assim, pai e filho, caso Icaraíma, 1 ano após a morte de 4 pessoas que foram fazer uma cobrança de uma dívida, chegaram lá, foram emboscados, foram ali crivados de balas pela família Buscariolo. Depois disso, o carro foi enterrado num bunker com os corpos. As famílias das 4 vítimas pedindo a todo momento por justiça. A polícia localizou os corpos, localizou o carro, mas as famílias pediu o quê? A prisão dos envolvidos. E esses suspeitos, então, pode dizer assim, 1 ano após esses 4 homicídios, quádruplo homicídio, a Polícia Civil deu a resposta e conseguiu prender. Então, durante o jornalismo da Band, não perca, a gente vai ter atualização, a gente vai ter essa entrevista coletiva, mas a gente pode dizer assim, para as famílias que perderam esses 4 que você vê na tela do Bora, é um alívio, sabendo que agora quem cometeu esse crime, segundo a Polícia Civil,
tá? Que foram investigados, foram colocados aí nesse caso, estão atrás das grades. Então, provavelmente, a família Buscariolo deve vir para o Paraná, vão ser ouvidos agora oficialmente pela polícia e dizer como foi todo esse caso aí, o que ocorreu de fato no momento dessa cobrança naquela chácara que acabou com esses 4 aí mortos. Você vê, né, uma cobrança, cobrar dívida dessa forma. Vieram de outro estado, vieram de São Paulo para cá para fazer essa cobrança. Diz que era 250 mil, era uma terra. Até quem era o dono dessa dívida falou, não, vamos perdoar tudo, devolve aí os 4. Eles queriam resolver e acabou de uma forma trágica. Aí, ó, família Buscariolo atrás das grades, esses 4 aí deixando filho, deixando mãe, deixando esposas, por conta de serem cobradores de conta. Mas ó, aqui no Paraná, com certeza a resposta veio com a prisão dos envolvidos